Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez aqui ao canal Sabe Aquele Livro. Para quem ainda não me conhece, eu me chamo Éder Chaves. É um prazer ter cada um de vocês aqui no canal. E hoje a gente vai falar de um livro que está sendo bastante comentado, tanto nas redes sociais quanto nas rodinhas de amigo, um bate-papo aqui, outro ali. Eu estou falando desse livro aqui, ó. Eu baixei ele no Kindle e fiz a leitura no mesmo. Mulheres Improváveis, tá bom? Da Viviane Martinello. É um livro espetacular, é um livro que prende bastante a atenção, sabe? Justamente por causa do desenrolar da história, por conta da identidade, por conta da particularidade de cada uma das personagens aqui desse livro maravilhoso, tá bom? Então, sem mais enrolações, vamos chamar a vinheta rapidinho para a gente poder falar sobre esse livro aqui bacana. Roda a vinheta. Antes da gente falar do livro, vamos falar da autora. A Viviane Martinello, ela é uma especialista em alavancar as mulheres de sua geração. É casada com o pastor Telmo Martinello e mãe de Vitória e Isabela. Com o seu esposo, são pastores do ministério Abba Pai Church, na cidade de Criciúma, em Santa Catarina. Ela também é mentora do projeto Casa de Isabel, uma casa de mentoria e ensino voltado a mulheres. Viviane Martinello é porta-voz de Deus e, por intermédio de seu testemunho de vida, tem alcançado muitas pessoas que precisam de restauração e cura interior. No livro Mulheres Improváveis, da Viviane Martinello, as personagens principais são mulheres que, de alguma forma, desafiam expectativas e convenções sociais. A autora constrói uma narrativa onde cada uma dessas mulheres enfrenta conflitos internos e externos, e seus caminhos se cruzam de maneira significativa. Sendo assim, eu vou falar um pouquinho de cada personagem do livro aqui para vocês, tá? Vamos começar pela Clara. A Clara é uma das personagens centrais do livro e, inicialmente, ela representa a mulher que se encontra presa em um ciclo de obrigações e expectativas. Ela é uma esposa e mãe que, embora tenha uma família estruturada e uma vida aparentemente confortável, sente que está perdendo a sua identidade e seus próprios sonhos. Clara se vê em um impasse. Por um lado, ela deseja ser uma boa mãe e esposa, mas por outro, ela sente a necessidade urgente de se redescobrir e de buscar sua própria felicidade. Seu grande dilema é conseguir equilibrar suas responsabilidades familiares com a busca por sua realização pessoal. A história de Clara gira em torno de sua jornada de autoconhecimento, na qual ela tenta redefinir quem ela é, além dos papéis que a sociedade e a família lhe impuseram. Ao longo da trama, a Clara se dedica a reconquistar sua voz e a tomar decisões que a coloquem como prioridade em sua vida, mesmo que isso signifique confrontar as expectativas dos outros. A Lúcia é uma mulher que passa por uma transformação significativa ao longo da obra, ao longo de todo o livro. Ela começa como uma personagem que parece conformada com a vida que leva, mas sua história é marcada por uma busca constante por um propósito maior. Lúcia é uma personagem que se vê em uma rotina monótona e sem grandes perspectivas de mudança. Mas, com o tempo, ela começa a questionar as escolhas que fez, os relacionamentos que mantém e as convenções sociais que ditam o que ela deveria ser. Sua jornada envolve o confronto com sua própria identidade e a tentativa de encontrar um caminho que a faça se sentir mais conectada com a sua essência. Lúcia também é uma mulher que lida com as dificuldades do ambiente de trabalho, com as pressões familiares e sociais e busca formas de lidar com suas emoções e encontrar a felicidade. A Bárbara é uma mulher
com uma história de vida marcada por experiências de violência e sofrimento. Ela representa as mulheres que enfrentam de maneira silenciosa uma luta contra a opressão e o abuso. No entanto, ao longo da narrativa, a Bárbara vai se mostrando como uma mulher resiliente, capaz de transformar sua dor em força. Sua história é de superação, mas também de reconciliação com o seu passado e de reescrita de sua própria narrativa. Ao longo do livro, ela enfrenta desafios imensos, mas sua jornada é de resistência e empoderamento. A busca por sua liberdade e pelo respeito ao seu corpo e à sua mente é que o impulsiona Bárbara a se reinventar. Ela representa muitas mulheres que, após passarem por traumas, buscam encontrar um caminho de cura e autossuficiência. Isabela. A Isabela é uma mulher com uma trajetória que se passa em um contexto mais urbano e profissional. Ela lida com as pressões do ambiente corporativo e com as dificuldades de equilibrar a vida profissional e pessoal. Ao longo da obra, Isabela se vê dividida entre as expectativas de seu trabalho, que exige dela um alto nível de dedicação, e seu desejo de manter uma vida equilibrada e saudável, com espaço para seus relacionamentos e autodescoberta. A personagem enfrenta o dilema de se afirmar em um ambiente de trabalho dominado por padrões masculinos e busca conquistar seu espaço sem abrir mão de sua feminilidade e de sua autenticidade. A Isabela se transforma ao longo da história, aprendendo a lidar com as expectativas impostas a ela e tomando decisões mais firmes sobre o que realmente importa em sua vida. A Júlia. A Júlia é uma mulher com um passado marcado por inseguranças e traumas e, por isso, ela se torna uma personagem bastante introspectiva. Ela enfrenta questões de autoestima e, ao longo do livro, começa a buscar uma forma de se conectar com outras mulheres e, principalmente, consigo mesma. Júlia é uma personagem que lida com o medo da rejeição e com a sensação de inadequação, o que a leva a se isolar em muitos momentos. Sua trajetória, no entanto, é marcada por um processo de desconstrução, onde ela começa a perceber que sua identidade não depende da opinião dos outros. A jornada de Júlia é uma das mais emocionantes do livro, pois ela passa a se aceitar e a se valorizar, redescobrindo seu próprio poder de transformação. A Maria. Maria é uma mulher que sempre se viu limitada pelo seu papel tradicional de dona de casa e mãe. Ela é uma mulher que, no início da narrativa, se encontra no que parece ser uma vida estática e sem grandes perspectivas de mudança. Contudo, à medida que a história avança, a Maria começa a questionar o papel que sempre desempenhou e se dá conta de que sua felicidade não precisa depender exclusivamente da realização dos desejos dos outros. A Maria, ela embarca em uma jornada de redescoberta e começa a fazer escolhas para si mesma, explorando novos caminhos e possibilidades que antes pareciam inatingíveis. Ela representa todas as mulheres que se sentem presas a papéis estereotipados, mas que, por meio da reflexão e da coragem, conseguem romper com essas amarras. A Renata. Renata é uma das mulheres mais complexas e multifacetadas do livro. Ela tem uma carreira consolidada e parece ser bem-sucedida do ponto de vista profissional, mas sente que sua vida está faltando algo. Ela se encontra em uma busca constante por um equilíbrio entre sua vida profissional e os relacionamentos pessoais, que muitas vezes parecem ser negligenciados em nome do trabalho. Renata é uma mulher que enfrenta a pressão de ser a mulher ideal em todos os aspectos da vida. A boa profissional, a boa mãe, a boa esposa, mas percebe que essa busca pela perfeição a está afastando daquilo que realmente importa. Sua história é sobre encontrar um propósito além das conquistas superficiais e a busca pela verdadeira felicidade.
Cada uma dessas mulheres tem uma jornada única, mas todas compartilham a busca por autoconhecimento, liberdade e um espaço de autenticidade em um mundo que frequentemente tenta limitá-las. As histórias de Clara, Lúcia, Bárbara, Isabela, Júlia, Maria e Renata são entrelaçadas de forma que, juntas, mostram as diversas faces das mulheres contemporâneas e os desafios que elas enfrentam para se afirmar e se encontrar, apesar das adversidades. O livro, pessoal, é, portanto, uma celebração da força e da complexidade do universo feminino. Mulheres Improváveis é um romance que mergulha profundamente nas vidas de mulheres que, por diferentes motivos e circunstâncias, se veem em situações inesperadas, desafiadoras e muitas vezes desconstruídas pela sociedade. A obra não apenas conta com histórias dessas mulheres, mas também as projeta em um cenário mais amplo de reflexão sobre a sociedade contemporânea e as questões de gênero, identidade e autodescoberta. A narrativa é composta por um conjunto de histórias interligadas, onde cada mulher é retratada com complexo e profundidade, abordando suas lutas internas, os obstáculos externos e as escolhas que as moldam ao longo do tempo. Cada uma dessas personagens vive uma realidade única, mas todas compartilham o mesmo sentimento de que suas trajetórias são, de alguma forma, improváveis, ou seja, pelas expectativas que a sociedade tem sobre elas ou pela forma como as suas vidas tomam rumos que desafiam os padrões convencionais. O livro começa contando a história de Clara, uma mulher que tenta equilibrar sua vida profissional com o papel de esposa e mãe, mas sente que ao longo do tempo seu próprio desejo de realização pessoal e felicidade acaba sendo colocado de lado em nome das expectativas familiares. Ela se vê presa a uma rotina sem grandes perspectivas e começa a questionar as escolhas que fez, levando-a a uma jornada de autodescoberta que será um dos principais temas explorados pela autora. Outras personagens também apresentam suas histórias, cada uma enfrentando desafios distintos. Há mulheres em situações de abuso, outras em busca de uma identidade própria, algumas lidando com a pressão social para se adequar a padrões estéticos e profissionais. A autora, com uma escrita sensível e envolvente, faz com que o leitor se conecte com a dor, os sonhos e as vitórias dessas mulheres, fazendo com que suas histórias ressoem com qualquer pessoa que já tenha vivido ou presenciado a busca por liberdade e autoconhecimento em um mundo que constantemente tenta definir os limites do que uma mulher pode ser. A obra não se limita a retratar a dor ou os dilemas das personagens, mas também celebra suas vitórias, ainda que pequenas, e suas descobertas pessoais. Em cada história, as mulheres mostram a capacidade de transformação, não apenas em relação às suas condições externas, mas também em seus próprios corações e mentes. A autora, a Viviane Martinello, por meio dessas trajetórias, nos faz refletir sobre a importância da autonomia, da liberdade de escolha e da capacidade de reescrever a própria história, independente das limitações impostas pelos ambientes em que vivem. As personagens não estão sozinhas em suas jornadas e muitas vezes são as outras mulheres que se tornam os pilares de suporte emocional, oferecendo conselhos, acolhimento e amor incondicional. Ao longo de Mulheres Improváveis, a autora utiliza uma escrita delicada, mas que não hesita em ser direta quando necessário, tocando em assuntos como violência doméstica, desafios profissionais, desigualdade social e a luta pela liberdade pessoal. A combinação de realismo e sensibilidade permite que o livro
aborde essas questões de maneira profunda, mas acessível, fazendo com que o leitor se sinta parte das experiências das personagens e das discussões que elas levantam. Mulheres Improváveis é, então, uma obra que não apenas narra a história de mulheres, mas também propõe uma reflexão sobre o papel da mulher na sociedade e sobre a importância de dar espaço para que cada uma construa sua própria trajetória. A autora nos desafia a repensar as normas estabelecidas e a abraçar a ideia de que a verdadeira força das mulheres está em sua capacidade de ser autênticas e de lutar por suas próprias verdades. O livro, ao fim, é uma celebração da resistência, da liberdade e da sororidade, e uma homenagem a todas as mulheres que, de alguma forma, escolhem se reinventar e desafiar as expectativas do mundo. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado aqui do resumo, tá? Desse baita livro, ou nesse caso, né, desse baita PDF aqui, Mulheres Improváveis, da Viviane Martinello, tá bom? Então, se você tiver oportunidade, leia, pegue emprestado, compre na sua plataforma preferida, mas não deixa de ler, não. Ele dá uma puxada de orelha, assim, nas mulheres, meio que dizendo para elas que vocês são poderosíssimas, vocês podem ir muito além do que vocês são, tá? Então ele traz assim muitas verdades do cotidiano e ao mesmo tempo dá muitos votos de esperança, de força e de bravura para cada mulher que se encaixe no perfil de cada uma das personagens aqui do livro, tá bom? Então, obrigado para você que assistiu esse vídeo, tá? Fiquem todos com o poder superior de vocês e a gente se vê no próximo vídeo então, tá bom? Tchau, pessoal. Até mais.